Oi, gente. Meu nome é Marcélia Amaro, eu sou professora de literatura e hoje eu vou corrigir com vocês o pé de literatura da primeira série, tá bom? Então, peguem os pezinhos aí e vamos lá. Questão número 1. Essa questão fala sobre, pega um trechinho do texto número 1, Olhos de Ressaca. Então, vocês precisam ler o texto para conseguir fazer a questão. Vamos lá. Indique a figura de linguagem presente no trecho a seguir. Capitu parecia vencer-se a si mesma. E aí, gente, se a gente reparar, nesse trecho, o ser de vencer-se, né, o pronome reflexivo, já se refere à própria Capitu, ou seja, Capitu parecia vencer-se, ou seja, vencer a ela mesma. E depois eu ainda escrevo a si mesma. Logo, percebe-se que tem uma redundância, ou seja, gente, uma repetição de ideias, beleza? O a si mesmo repete a ideia do pronome reflexivo se. Logo, o gabarito dessa questão é letra C, pleonasmo, ok? Tranquilo? Vamos lá. Número 2. O título e o conteúdo do poema de Quintana estabelecem entre si. Então, gente, o texto número 2 é Poeminha Sentimental. E o gabarito da nossa questão é letra C. Estabelece uma relação de ironia, já que amar nem sempre traz felicidade a quem ama. E as desventuras amorosas podem ser encaradas sob o ponto de vista do humor. Ok, gente? Muito claro para vocês? É uma questão também bem interpretativa. Vocês precisam ler o texto e chegar a essa conclusão. Então, o nosso gabarito da número 2 é letra C. Continuando, nós temos aí o texto 3, Canção de Outono. E a questão diz assim: no poema de Mário Quintana, identifique duas possíveis figuras de linguagem. E aí, gente, vocês leram com atenção? Se vocês leram com atenção, vocês perceberam que nós temos personificação, que no caso é humanizar, é dar características humanas a um ser que não é humano. Então, ali, ó, o primeiro versinho do nosso poema diz assim: o outono toca realejo. Realejo é um instrumento musical. Então, percebam, o outono tem a capacidade de tocar algum instrumento? Não, né? Então, fica claro, evidente, a figura de linguagem personificação, que nada mais é que humanizar, atribuir características humanas. Beleza? E a segunda figura de linguagem que nós temos aí no nosso poema é no versinho que fala assim, ó: um gozo incerto e dorido. Gente, se vocês derem uma olhadinha no dicionário, vocês verão que a palavra gozo, o significado, se refere a prazer e dorido se refere a dor. Então, percebam que eu tenho o uso, né, de duas palavras com sentidos contrários. Isso configura o que nós chamamos de antítese. Tudo bem? Foi? Esse é o gabarito da questão. Continuando, nós temos o texto 4 e o texto 5. Vocês precisam dar uma lidinha aí. Vamos lá. Questão número 4. Que aspectos distinguem o texto 1 e 2 a partir da análise dos mesmos, considerando sua linguagem? Ok? Perceberam? Ele está falando para você considerar a linguagem. Então, já fiquem atentos às funções da linguagem. E aí, gente, o que vocês responderam? Acertou quem respondeu letra C. Criatividade linguística e função poética no texto 2. Vocês sabem que a função poética está centrada na mensagem, ok? E ela vai se preocupar com a forma do texto, com a escolha lexical, tudo bem? Com a criatividade linguística, vai fazer uso de palavras no sentido conotativo, ou seja, eu vou ter uma preocupação com as minhas palavras, com a mensagem em si, com a estrutura da mensagem. Beleza? Por isso, o nosso gabarito é a letra C. Vamos lá. Número 5. Identifique a função da linguagem presente na imagem a seguir.
Justifique sua resposta. A imagem aí que vocês estão vendo é um quadro, né? É um desenho na realidade. É um desenho de uma mão desenhando outra mão. Então vamos lá, gente. Qual é a função de linguagem presente nessa imagem? Acertou quem falou função de linguagem metalinguística, tá bom? Então, função metalinguística é o nosso gabarito. E aí a questão pede para justificar. Por que a metalinguística é o gabarito da nossa questão? É a função da linguagem presente nessa imagem. Porque tem-se uma linguagem referindo-se à própria imagem. Então, percebam, a função metalinguística é aquela que apresenta, ó, o código pelo próprio código, ok? Eu tenho uma linguagem e essa linguagem vai explicar a própria linguagem. É como se eu escrevesse um poema falando sobre como é escrever um poema. Percebem que eu tenho código explicando o próprio código? Outro exemplo de função metalinguística nós encontramos no dicionário, tá? Que são palavras explicando o significado de palavras, ou seja, temos o código pelo próprio código. Tranquilinho, gente? Vamos prosseguir. Número 7. Desculpa, número 6. Qual a figura de linguagem presente na frase "As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente", de Mário Quintana? E aí, acertou quem respondeu metáfora, gente. O gabarito da número 6, então, é metáfora. O que é metáfora? A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita. Ai, professora, eu não sei o que é comparação implícita. Então, comparação implícita é uma comparação na qual não aparece o elemento comparativo. Ou seja, eu não vou usar o como, ok? Mas se vocês perceberem, eu conseguiria colocar o como aqui nesse trecho. As mãos que dizem adeus são como pássaros que vão morrendo lentamente. Mas, por eu não usar o como, eu tenho uma comparação implícita. E o que é comparação implícita? Metáfora. Foi? Vamos lá, gente. Número 7. O enunciado diz assim: a propósito da passagem, tanto que na sua bebedeira auricular só conseguem entender as frases repetitivas da música pop. E se esta nossa civilização não arrebentar, acabamos um dia perdendo a fala. Para que falar? Para que pensar? Ficaremos apenas no batuque. Tan, 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 tan. Vamos lá. Nesse fragmento, Mário Quintana faz uso de figuras de linguagem. Indique duas. Então, vamos lá, gente. Ele fez uso de uma metáfora e de uma onomatopeia. Beleza? Anotaram aí? Vamos continuar, então. Na número 8, a questão pergunta assim: de que maneira a utilização dessas figuras contribui para estruturar a argumentação do autor sobre o tema? Enfim, gente, o autor está fazendo uma crítica, né, às tendências musicais, basicamente. E de que maneira a metáfora e a onomatopeia contribuíram, né, para o fortalecimento dessa argumentação? Vamos lá. A metáfora, ele faz uma comparação implícita entre o estado zonzo, por causa do barulho, tudo bem, da música, e o estado zonzo de alguém que está bêbado. Logo, a gente tem uma evidência muito forte de fortalecimento dessa argumentação dele, dessa crítica que ele faz às músicas atuais, basicamente. E, em segundo lugar, nós temos a onomatopeia, que é quando ele reproduz, né, o som dessa música, dessas músicas. E aí ele fala tum, 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 ou seja, de alguma maneira reduzindo elas a apenas batuques. Foi? Tranquilo? Continuando, então, nós vamos para a número 9. E aí será necessário que vocês leiam esse texto número 7. Ok? O enunciado diz assim: que paradoxo o poema aponta nas reações do cão envenenado. E aí, gente,
acho que vocês chegaram à conclusão de que o paradoxo está presente quando o cão agonizava e ao mesmo tempo parecia rir, ok? E continuando. Letra B. Por que se pode afirmar que os passantes diante dele também agem de forma paradoxal? Por que se pode afirmar isso? Se pode afirmar isso porque eles apresentavam, né, satisfação diante do sofrimento do cão, ou seja, representando esse paradoxo, essa ideia de que eles ficam felizes, ou seja, satisfeitos ao se depararem com o sofrimento, ok? Ou seja, paradoxo, ideias contrárias, tá bom? Foi? Vamos lá, gente. E para terminar a nossa correção, vamos a número 10. A questão diz assim: em vista dessas reações paradoxais, justifique o título do poema. Então, gente, o título do poema pode ser explicado visto que o poema desenvolveu, né, que o sofrimento de um ser é a razão da satisfação para os que não estão sofrendo. Ou seja, se eu não estou sofrendo, o sofrimento do outro acaba se tornando uma espécie de motivo para o prazer, sabe? Satisfação. Foi? Tudo ok? Espero ter ajudado vocês e espero que vocês estudem bastante para o teste, tá bom? Beijo, até a próxima!